Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Esperar mais um pouquinho, todo mundo entrar. Bom dia. Gente, aqui choveu a noite inteira. Onde vocês moram choveu também? Nossa, e uma chuva forte, mas fazia tempo que não chovia, né? Então é bom, uma coisa boa. Bom, vamos iniciar então. Meu nome é Fernanda. Eu faço as lives aqui do Letra todas as terças-feiras, às 9 da manhã. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos fechar os olhos, focar o pensamento em Deus. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Bom dia mais uma vez a todos. O nosso tema de hoje é o vegetarianismo. E eu queria também saber de vocês se tem alguém aí que está assistindo que é vegetariano ou vegano. Vocês estão quietos hoje? Pelo menos para mim não apareceu nenhum comentário. Fala comigo, gente, por favor. Eu não gosto de falar sozinha. Então tá. Então, para contextualizar um pouquinho fora do espiritismo, só para a gente poder entender o assunto melhor, existem alguns tipos de vegetarianismo, se é que eu posso falar dessa forma. E aí eu vou explicar cada um, só para a gente poder começar. Então, o primeiro é o ovo-lacto-vegetarianismo, que é a pessoa que não consome nenhum tipo de carne, nem ovos e nem leite. Tem também o lacto-vegetariano, que é a pessoa que consome leite, mas não consome carne nem ovos. Tem o vegetariano restrito ou vegetariano puro, que não consome nem carne, nem leite, nem ovo, nem mel e nenhum derivado. E o vegano, que não consome, né, nada de origem animal, então nenhuma carne, leite, ovo, mel, nada disso, e também não utiliza vestuário e nem nenhum produto testado em animais e que também não seja vegano. O que isso significa? Pode ser, por exemplo, que um produto ele não seja testado em animal, mas ele não seja vegano, porque é um produto que vai, na sua composição, algo de origem animal, apesar de a empresa não testar em animais. Ai, gente, o que tá acontecendo? Que não tá vindo nenhum comentário pra mim. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso, peraí. Deixa eu escrever alguma coisa, vamos ver se vai. Ah, tá. Acho que vocês receberam meu oizinho aí, né? Opa. Queria entender por que não tá aparecendo nenhum comentário. Acho praticamente impossível que ninguém tenha escrito nada.
Isso aconteceu um outro dia também. Poxa vida. Bom, então tá, né? Vamos continuar. Então, muitas pessoas questionam e perguntam se o espírita ele deve ser vegetariano, né? E a resposta é não, porque o espiritismo não tem dogmas, ele não obriga ninguém a fazer nada, não proíbe nada. Então, o espiritismo não tem o dogma como uma base religiosa. E a gente pode pensar de uma outra forma, pensar se o espírita, a pessoa que se considera espírita, deve refletir sobre a possibilidade de se tornar vegetariano. E aí podemos pensar que sim, né? Também eu quero dizer para vocês que tudo que eu tô falando aqui tem no blog do Letra Espírita, tem também no livro da Evelyn Freire de Carvalho. Eu vou mostrar para vocês, mas ele vai aparecer invertido porque eu tô usando o celular, né? Então vai ficar como se fosse uma selfie. Mas o livro chama A Morada dos Espíritos e Suas Leis. É da série Conhecendo o Espiritismo, da Evelyn. E vende no site do Letra Espírita, tá? É esse livro aqui, ó. A Morada dos Espíritos e Suas Leis. Ele diz sobre diversos temas, né? Não só esse que eu vou falar para vocês, mas ó, fala das leis morais. Teve uma live que eu fiz aqui sobre as leis morais, que também foi baseada nesse livro. Fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, a vida nesses mundos, a vivência das leis morais. Então tem várias questões e nesse livro fala um pouquinho do porquê os animais sofrem. E aí eu vou deixar para comentar essa parte mais no final. Então, para voltar aqui no nosso tema, o Allan Kardec, na questão 724 do Livro dos Espíritos, pergunta se seria meritório o homem se abster da alimentação animal ou de qualquer outro tipo de alimentação por expiação. Então, se pelo motivo de expiação é meritório o homem deixar de comer carne, né? E a resposta que os espíritos deram foi que sim, se o homem praticar essa privação em benefício dos outros. Então, o que eu entendo aqui desse ensinamento é que o fato de não comer carne, não consumir, né, produtos animais, ele tem um mérito se você fizer isso em benefício dos outros. Se o seu motivo para fazer isso seja a consideração pelos outros, que no caso são os animais, né? Então, por exemplo, eu posso deixar de comer carne porque eu não gosto do sabor. Então, aí não teria um mérito, porque o motivo de eu não comer carne é simplesmente porque eu não gosto, né? Mas se eu deixar de comer carne pelos animais, pelo sofrimento dos animais, aí já é meritório, porque eu tô pensando no benefício dos outros, né? Não quero prejudicar os animais, que são nossos irmãozinhos menores. Deixa eu ver se eu consigo mexer um pouco aqui na configuração, para ver se vocês conseguem falar comigo. Poxa vida. Permita. Configuração aqui. Ai, gente, que nervoso. Deixa eu mandar um teste aqui. Enfim, né? Paciência.
Não entendo por que isso acontece às vezes. Bom, tudo bem. Vou continuar. Teve um programa em 1971, um programa de TV, que o Chico Xavier participou e chamava Pinga Fogo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desse programa. E na época foi feita a pergunta para ele sobre a alimentação com carne e ele responde basicamente que algumas pessoas. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, em prol de uma. Ai, gente. Voltou, eu acho que agora eu vou conseguir ver os comentários de vocês, não acredito. Pelo menos eu recebi as curtidas. Vamos ver se eu recebo os comentários também. Eu acho que é a internet que tá ruim por conta do tempo. E aí eu não tô recebendo. Vamos torcer para voltar. Então tá. Então, em 1943, o André Luiz, num livro dele, ele comenta o seguinte: esquecemos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta da comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Então ele fala basicamente o que os veganos, os vegetarianos defendem, que é que atualmente a gente já consegue ter uma vida saudável e uma alimentação saudável e sem que nos falte nada necessário para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, sem precisar comer carne, sem precisar de nada de origem animal. E isso é fato, né? O Emmanuel, ele já tem um posicionamento também contrário ao consumo de carne. Então ele fala que o consumo das vísceras dos animais é um erro muito grande, de enormes consequências, e que disso derivam vários vícios da nutrição humana. E ele fala que comer carne é uma situação lastimável, mesmo porque se o estado de materialidade nosso, de nós humanos, exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem necessidade dos matadouros e frigoríficos. Se nós formos pensar, desde Moisés, um dos mandamentos era não matarás. E nós não podemos pensar que não matarás serve apenas para outros humanos, porque os animais, eles são nossos irmãozinhos menores, então eles também merecem viver, né? E quando a gente faz uma pesquisa, mesmo que básica na internet, nós vemos que não existe o abate humanizado, né? Porque algumas pessoas defendem que existe o abate humanizado, ou seja, que os bichinhos eles são mortos de uma forma humanizada, sem sofrimento. Mas isso não é bem verdade, né? E em um mundo de provas e expiações que nós estamos, em que o dinheiro ainda conta muito, nós sabemos que muito provavelmente a pessoa que quer ganhar dinheiro com isso, com a venda de carne, ela não vai se preocupar em gastar dinheiro para, por exemplo, dar uma medicação no animal para que ele não sofra, né? E ela possa matar ele sem sofrimento. Porque na verdade a pessoa quer ganhar cada vez mais dinheiro, né? E mesmo que existisse o abate humanizado, será que seria justo nós tirarmos a vida de outro serzinho que Deus criou, né, de uma forma humanizada? Então vamos tentar passar isso e pensar se fosse um outro ser humano. Ah, eu vou matar fulano porque ele não é meu amigo, eu não gostei do que ele fez, mas fiquem tranquilos porque eu vou matar ele de uma forma humanizada, ele não vai sentir dor.
Isso não faz sentido nenhum. Então, por que faria sentido com os animais, né? Bom, existem também alguns relatos mediúnicos que nos informam o atraso espiritual da humanidade de comer carne desses nossos irmãozinhos menores, que são os animais. Eu não sei também quantos de vocês são espíritas, frequentam a casa espírita e já tiveram conhecimento sobre o que eu vou falar agora, mas pelo menos assim, em todos os centros que eu frequentei, os passistas, né, os médiuns que dão passe ou os médiuns que vão participar de algum trabalho na casa, eles geralmente são orientados a não comer carne no dia do trabalho ou até mesmo no dia anterior. E isso é orientado porque se diz que aquelas energias atrapalham os trabalhos, né? Então também é algo de se pensar. Se fosse uma coisa necessária, Deus não faria com que o nosso organismo ficasse resistente de alguma forma, né? Ou ficasse, atrapalhasse os trabalhos de mediúnicos, por exemplo. Então, você ser ou não vegetariano não significa que você é bom ou você é ruim. Nós estamos falando aqui só de mais um tema dentro da visão espírita para que a gente possa pensar com a fé raciocinada e cada um chegar à sua própria conclusão, né? Então, tudo na vida é uma adaptação. No livro A Gênese, também do Allan Kardec, ele diz que à medida que o senso moral começa a predominar, então, à medida que nós começamos a evoluir, trabalhar na reforma íntima e ter mais moral mesmo, evolução moral, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade da destruição diminui, se extingue e se torna odiosa. Então o homem passa a ter horror ao sangue. Isso é um trechinho então da Gênese e nós podemos também pensar esse trecho em relação aos animais, né? As maldades que a gente faz com os animais e também matar os animais para consumo. Existem também muitos documentários gratuitos por aí na internet que mostram como é feito o abate, mostram, não sei se vocês já viram, pintinhos, né? Os bebezinhos lá, os filhotinhos das galinhas, os pintinhos, sendo jogados vivos como se fosse um amontoado de lixo, assim, né? Pega o montão com a mão assim e joga para ser triturado. Geralmente eles fazem isso com os machos, porque os machos não vão produzir ovo, enfim, né? Então eles pegam os pintinhos machos para fazer isso. Então, outro ponto que eu queria falar com vocês é do Livro dos Espíritos, a pergunta 723, que questiona se a alimentação animal é contrária à lei da natureza. E a resposta é: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação. Isso aqui bate muito com o que Chico Xavier falou naquele programa Pinga Fogo que a gente estava comentando. Porque o Chico, ele defendeu bastante essa questão de nós nos mantermos saudáveis, né, organizados fisicamente e inclusive procurar um médico se volta. Gente, o vídeo pausou de novo, né? Por conta da chuva a conexão tá um pouco ruim. Mas vamos lá, continuando. Então eu tava dizendo que o Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, ele
Ai, apareceu uma notificação aqui. Enfim. Nossa, apareceu o comentário, nem acredito. Será que agora vai vir os comentários de vocês? Apareceu a Neidoca. Nossa, apareceu. Ai, que felicidade. Falem comigo, por favor. A Neidoca comentou que o som está baixo. Vou tentar falar mais alto, tá? Então vamos lá. Então, o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele defendeu bastante essa questão de que se a gente quer mudar a alimentação para uma alimentação vegetariana, que seja feita de forma a pensar também na nossa saúde, né? E que, se necessário, para a gente procurar um médico. Bom dia, Carlos. Bom dia, José, Anne. Ah, que alegria que vocês estão falando comigo. Então tá. E então a gente vê um pouco da contradição dentro do meio espírita, porque na pergunta 723 do Livro dos Espíritos ele fala que por conta da nossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. E ao mesmo tempo a gente vê o Emmanuel falando, sendo radicalmente contra. Então, não sei, nós temos que parar para pensar realmente o que faz sentido para nós, né? Ai, Carlos, que alegria. Então tá. Então a espiritualidade no Livro dos Espíritos explica que a carne animal é um dos alimentos necessários ao homem por causa do nosso físico, né? E devido à lei de conservação, que é uma das leis divinas, é um dever a gente cuidar do nosso corpo, se manter saudável e nos alimentarmos do que é necessário para cumprir esse dever da conservação. Bom dia, Solange, bom dia, Ione, bom dia, Guto. Ai, gente, que alegria. Comenta pra mim, por favor, se algum de vocês é vegetariano ou vegano. Eu tinha feito essa pergunta no começo, mas aí não tava vendo os comentários. Ai, que felicidade. Então, deixa eu voltar. Então, o tema é muito controverso dentro da doutrina espírita. E se a gente for interpretar a visão do Emmanuel, né, que ele fala que a ingestão das vísceras dos animais é um erro, ele diz que os nutrientes podem ser encontrados em outros alimentos, né, vegetais. E, citando de novo o André Luiz, ele fala que nós, quando encarnados, consumimos os animais, e ele fala que, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos, sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiro de progresso e valores educativos, dilatávamos os requintes da exploração e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com extrema eficiência. Acho que, depois de ver essas visões diferentes, a gente pode tentar pensar juntos Deus, o Deus que cada um de nós acredita que é bom. Será que ele aprova, né, o consumo de carne? Deixa eu ler os comentários, que agora eu não posso perder. Eu esperei tanto por isso. O Carlos diz que está virando vegano e já não come mais carne vermelha. Está aprendendo sobre veganismo com a Luísa Mel. Muito legal. A Sueli também fala que não come carne vermelha ou frango há 20 anos. A Renildes fala que tem amigos.
O Carlos também fala que quando vai dar passe no centro espírita não come nada de animal. A Aline diz que era vegana e encontrou um sítio que tira leite sem maltratar a vaquinha. E bebe leite e dou para os bebês. Ah, que bom, Aline. Isso é um pouquinho difícil, né, de achar. Legal que você achou. A Samira também fala de um livro que ela leu que também diz da evolução do ser humano e do espiritismo. E que quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a humanidade estava começando a se preparar para o espiritismo e nós já estamos na época de acordar e evoluir para parar de maltratar os animais. A Samira fala que cientificamente já é comprovado que o ser humano não necessita de proteína animal para viver com qualidade. Nós evoluímos em corpo, precisamos evoluir em mente. Eu particularmente concordo. A Gisele fala que é vegana há 3 anos. Melhor atitude que tomei na vida, compaixão animal. E a Carol fala que desde Kardec houve evolução do conhecimento. Hoje há mais informações e recursos para que possamos estar em evolução constante. Sem dúvida. O Carlos também fala, né, que nós podemos nos alimentar com grãos, feijões, frutas, verduras, legumes, castanhas. Perfeito. E o Guto tá perguntando se então é errado ou não comer carne. Guto, nós temos que falar aqui, segundo a doutrina espírita, segundo os ensinamentos que nos trazem. E dentro da doutrina espírita existe muita controvérsia nesse tema. Então eu não vou te dar uma resposta se é certo ou se é errado. Eu vou pôr aqui as visões diferentes que tem e aí cada um de nós pensa o que acha a respeito, tá? Até porque a doutrina espírita não tem dogmas de proibir ou obrigar alguma coisa, né? Mas cabe a nós pensar. Depois, assim, de tudo que eu li, a maioria dos meios espíritas, dos livros, das ensinações, nossa senhora, dos ensinamentos dos espíritos, nos traz a informação de que a evolução seria não consumir carne. Mas, como eu disse, Chico Xavier comia carne. No Livro dos Espíritos tem essa informação de que com a nossa Constituição a carne ainda se alimenta de carne. Então, cada um deve pensar, refletir e chegar à sua própria conclusão, né? A Neidoca diz que é vegetariana há mais de 20 anos, depois de assistir vídeos dos matadouros. É muito triste, né? A Luciana quer perguntando também se nós comemos carne ou não, que ela está pensando em não comer. E ela quer saber se as pessoas que são mais espiritualizadas não comem carne. Luciana, nossos colegas aqui da live, muitos estão falando que não comem, né? Como eu disse, Chico Xavier comia carne. Eu, particularmente, não como. E é isso. E não significa que um é melhor que o outro, por não comer carne. Cada um tem o seu entendimento. A Samira fala, não é apenas o fato de comer carne, é a questão dos maus tratos. Leite, queijos e derivados no consumo excessivo que temos hoje maltratam também os animais. Só para explicar um pouquinho sobre o que a Samira falou, até me ajuda, Samira, que você deve saber muito mais que eu por ser vegana. Quando ela diz que o consumo dos derivados também maltrata os animais, é porque a gente já tem informação que, por exemplo, o leite, as pessoas que criam os animais, né, e que vendem o leite da vaca, eles fazem diversas manobras para que aquele leite dê mais lucro para eles. Então, por exemplo, eles pegam o bebezinho lá, o filhotinho da vaca e colocam
não sei como eu posso falar isso, coloca um objeto na boquinha dele, no nariz, para que ele não consiga pegar a teta da vaca e não consiga tomar o leite, para que aquele leite sobre para nós, né, para vender para nós. Então, quando a Samira fala sobre isso, que não é só sobre consumir a carne, e sim sobre todos os derivados, é por conta disso. Porque em todos os derivados existe alguma forma de exploração animal. A Aline disse que os filhos menores têm 3 e 1 anos e passam por uma nutróloga vegana. Não vou dar carne para eles até que eles tenham consciência para decidirem por eles mesmos. Aline, muito legal que você contou, e eu imagino que você sofra bastante julgamento das pessoas, né, por conta disso. Mas achei bem legal a sua atitude. Bom dia, Pati. A Gisele tá comentando que a indústria animal é perversa. Que indústria não é, né, Gisele? Porque todas querem lucrar e não estão nem aí para nenhuma forma de vida. Essa é a verdade, né? Mas realmente a indústria animal é cruel e nos faz pensar se vale a pena, né? E se Deus tinha esse objetivo de criar uma vida para alimentar outra, né? Então, outro ponto que eu ia comentar com vocês, rapidinho, assim, só pra gente entender um pouquinho melhor, é sobre o sofrimento dos animais. Por que os animais sofrem se eles não têm, entre aspas, e muitas, muitas, muitas aspas, pecado, né? Se eles não fizeram nada de errado, vamos dizer assim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Aline tá falando da questão de separar o bebê da mãe, da vaca, né? E que maltratam a vaca e sugam ao máximo o leite até que ela chegue ao limite e morra. Eu também já vi algumas informações de que, poxa, além de machucar a vaca, né, o corpinho dela, também tira sangue, sai sangue. Então, naquele leite que a gente consome, é um leite que foi sangue junto, foi pus junto, foi várias coisas, né, que com certeza não fazem bem para a saúde. A Isabel fala que atualmente não come. A Aline fala sobre os filhinhos dela veganos, que muitas pessoas julgam, mas ela não se importa e está em paz com a minha consciência. Perfeito, Aline, porque é isso. O que importa é a gente estar em paz com a nossa consciência. Se você come carne e acha que tudo bem, que não faz mal e você está em paz com a sua consciência, ok, né? Cada um tem que pensar o que faz sentido para você. Por isso que Kardec nos ensinou que a fé tem que ser sempre raciocinada e a gente não tá aqui para falar se é proibido ou permitido. Então, uma pergunta muito comum quando a gente estuda sobre a lei de ação e reação é qual o motivo dos animais sofrerem tanta crueldade. E aí, não tô falando na questão de comer a carne, tô falando em relação a tudo, né? Então, desde maus tratos que a gente vê, abandono e tudo mais. Então, nós precisamos ter em mente que aqui no planeta Terra nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, todos os habitantes, sejamos nós humanos ou os animaizinhos, a gente reencarna para ter a chance de aprender, de crescer e de evoluir. E durante esse processo é natural que nós aprendamos ainda pela dor, agregando inúmeras experiências. Então, só para lembrar, eu tô vendo aqui o livro da Evelyn para falar sobre esse pedacinho, tá? Sobre o que ela conta aqui. Então, no caso dos animais, o sofrimento, ele é inerente ao processo evolutivo. Porque aí eles desenvolvem o instinto, a aprendizagem e o crescimento da alma. Bom dia, Marli. A Samira traz também mais algumas informações aqui do veganismo.
Daqui a pouquinho eu leio o seu comentário, tá, Samira? E obrigada pela contribuição. Então, assim, ó, através das experiências de dor, os animais, nas várias encarnações que eles têm, eles vão adquirindo o instinto do medo e do perigo. Então, eles vão adquirindo o instinto de conservação que vai ser necessário que fique gravado na alma deles, em evolução. Eu confesso que, para mim, ainda é um pouco difícil de entender essa lição, porque nos parece injusto, né? O animalzinho sofrer, vamos dizer assim, sem ter feito nada para merecer isso, vamos dizer assim. Mas a gente ainda não entende muitas das lições, né? Na minha última live, ou penúltima, não me lembro agora, que eu falei sobre adorar a Deus, a gente comentou um pouco sobre isso, sobre ter lições que nós ainda não entendemos, né? Então, assim como a gente ainda não entende o que é Deus exatamente, é como tentar explicar matemática avançada para um bebê, né? Ele não vai entender por conta do nível de evolução. Da mesma forma, a gente também não entende algumas coisas, e essa questão dos animais sofrerem é um pouquinho difícil para nós entendermos, mas apesar de parecer injusto, não é, porque Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então, temos que confiar, né, e ter fé e saber que Deus não faria nada sem propósito e nada que fosse prejudicial aos seus filhos. E outro ponto que eu também quero comentar com vocês é que todo ser vivo, ele evolui a ponto de um dia ser um espírito evoluído. Então, o animalzinho, um dia, ele vai ser um ser humano. Isso tá no livro dos espíritos também. Se não me engano, tem lá. Então, o ser vivo, ele vai evoluindo, 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 e nós todos aqui, um dia já fomos animais, né? Até porque seria estranho Deus criar, não sei o que vocês acham, eu pelo menos acho isso, né? Seria estranho Deus criar tipos de criaturas diferentes, de propósito. Não tem. Seria criar diferenças entre seus filhos, e ele não faria isso, né? Então, voltando aqui no caso do sofrimento dos animais, em ação e reação, o espírito André Luiz, ele ensina 2 tipos de dor que existem. Então, ele ensina a dor expiação, que ocorre quando o homem se encontra diante de situações mal resolvidas, com oportunidade de fazer escolhas melhores e progredir. E também tem a dor evolução, que não tem relação com atos do passado, que é necessária a todos os seres vivos como um mecanismo de amadurecimento, consistindo num importante ingrediente para a vida em expansão. Aqui a gente pode lembrar também um pouco sobre o que é uma prova e o que é uma expiação. Então, na prova, não necessariamente tem sofrimento, são situações adversas que vêm no nosso dia a dia e que cabe a nós lidar com aquilo de uma forma boa ou de uma forma ruim, com sofrimento. Já as expiações são situações que acontecem com a gente, que causam sofrimento devido a algum erro do passado, do nosso passado, né? Para os animais, como eles não têm que expiar nada, porque nada que eles fizeram no passado foi errado, porque eles não têm consciência disso, né? Eles não se sujeitam à lei de ação e reação. Então, eles vivenciam o aprendizado através do sofrimento para uma evolução espiritual. Então, o sofrimento para os animais é uma evolução para o princípio de vida que existe neles, e eles adquirem os primeiros indícios de consciência, né, dessa forma. Mas é claro que é lamentável a dor infligida aos animais por condutas desumanas nossas, né? E aí tem milhões de exemplos que eu não vou nem falar aqui, senão eu fico triste.
Então, os animais, eles não entendem o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Mas a gente entende, né? O ser humano entende. Então, todo ser humano que causar um mal a um animal vai ser responsabilizado pelos abusos e pelas atitudes desmedidas. Porque a vida, ela cobra tudo que nós fazemos de ruim, né? E falando também sobre Chico Xavier, uma fala dele, né, apesar dele consumir carne, até onde eu pesquisei, ele fala assim: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos a nos rodearem a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Os animais aspiram ser, num futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Sendo assim, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos dos animais. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe altera o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade recairá sempre nos desvios de nós mesmos, que não soubermos guiar os animais no caminho do amor e do progresso, segundo a vontade de Deus. Então aqui ele fala que Deus, a vontade de Deus é que a gente ajude os animais e trate eles com respeito, com amor, ajudando na evolução deles também, né? Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Então a Samira fala: é hediondo o que fazem com os bezerrinhos, também no processo de higienização da vaca para a extração do leite. Ela passa por banhos duros que a machucam, fora os hormônios que são injetados nelas para produzirem o dobro de leite do que o corpo aguenta. É dolorido, é triste e é um processo de escravização de um animal. O Carlos fala: prefiro sofrer do que ver um animal sofrer. E a Samira completa que ela pensa que quando Jesus disse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não falou amai o seu irmão humano como eu amei. Jesus amou incondicionalmente a todos. É verdade, Samira. Eu tava vendo também algumas informações e confesso que eu não conheço muito sobre a Bíblia, né? Eu sou espírita de nascença, vamos dizer assim. Então eu não conheço muito sobre a Bíblia. Mas eu vi uma informação que eu não sei se é verídica, que nos apócrifos, acho que é essa palavra, né? Foi falado que Jesus, ele não multiplicou os peixes, e sim as uvas passas. Uvas passas, acho que era isso. Então, caindo por terra a ideia de que Jesus, entre aspas, incentivou o consumo de animais, né, para alimentação. E também eu vi algumas pesquisas, alguns estudos que falam que Jesus não consumia carne, podendo até ser crudívoro, que é aquela pessoa que come só vegetais, legumes e frutas. Mas aí eu também não sei o quanto é verdadeiro, o quanto é comprovado isso ou não. Mas com base na fé raciocinada e na lógica, eu acho que a gente pode chegar aqui à conclusão juntos de que provavelmente Jesus não se alimentava de outro ser vivo, penso eu, né? De outro serzinho como os animais, que são nossos irmãos menores. O Elcio diz: bom dia, é muito bom tratar esse assunto, pois como pregar amor ao próximo e manter todas as formas de violência aos animais que nós, seres humanos, praticamos. Bom dia, Amanda. Ixi, o Carlos tá falando que tá uma polêmica na casa dele. Carlos do céu. Ai, Jesus. A Amanda fala que a gente também sofre para evoluir, sem dúvida. Sem dúvida, Amanda.
A Renildes fala, em muitos produtos que consumimos existe matéria animal, seja um creme ou shampoo. Sabe, Renildes, que hoje já tem muitos produtos que não testam em animais ou não colocam produtos animais e fácil de achar, sabe? Às vezes nem tanto no mercado, mas em lojas que vendem cosméticos tem de monte, porque geralmente são aquelas marcas que não são famosas, né? E são produtos super bons que você pode achar aí que não testam em animais e tudo. E já é uma contribuição, né? Mesmo que, por exemplo, você coma carne, você pode já fazer um pouquinho pelos animais, tentando comprar produtos que tenham o selinho cruelty free, que é um selinho que garante que não foi testado em animais. É um coelhinho, que a orelhinha do coelhinho é uma forma de coração. E aí tá escrito cruelty free em inglês, ou muitos produtos trazem em português mesmo, não testado em animais. E aí você já consegue ajudar dessa forma, né? Porque os testes feitos nos animais também são bem cruéis. Tem algumas marcas aí que não testam. Não sei se eu posso falar na live, na verdade, mas procurem aí no Google que vocês vão achar bastante coisa, inclusive produtos de limpeza facinho de achar no mercado. A Samira diz também que a gente tem que falar sobre a indústria de cosméticos, que a gente estava falando agora, que usam animais durante toda a vida deles para os testes, né? Só para a gente ficar mais bonita ou cheirosa. Os testes são feitos em cachorros, coelhos, macacos e outros. É muito egoísmo nosso. Eu acho que, apesar de nós estarmos falando aqui que no meio espírita não tem um consenso sobre comer ou não carne, acho que nós podemos afirmar com toda certeza de que é errado maltratar um animal, certo? E tendo isso em mente, por que seria justo maltratar um animal para que aquele creme, aquele rímel, aquele batom seja produzido para eu utilizar, né? Realmente não faz sentido nenhum. A Maria diz: a maldade do ser humano às vezes assusta. Os animais são submissos ao amor. E a maldade dos homens. Lutei por um ontem junto às autoridades, mas acho que perdemos. Ainda é bem difícil, né, Maria? A gente conseguir garantir os direitos dos animais. A humanidade ainda está um pouco longe disso, porque nem os direitos dos seres humanos, que são considerados popularmente superiores aos animais, a gente consegue garantir. Então, imagina dos bichinhos, né? Mas um dia chegaremos lá, se Deus quiser. O Mauro fala que atualmente a lei brasileira não permite mais a aplicação de hormônios na ração dos animais. Eu não sabia disso, Mauro. Interessante informação. Confesso pra vocês que eu tô bastante surpresa com a live, gente. Eu achei que eu ia receber muitos comentários defendendo o consumo de carne. Mas não, né? Até agora, pelo menos, todos os comentários foram a favor do não consumo de carne, né? Isso é bem legal porque mostra um raciocínio de todos nós a favor do não sofrimento dos animais, né? A Aline fala que busca comprar produtos não testados em animais. A Aline diz que o marido e as filhas mais velhas comem carne e usam qualquer produto, mas eu insisto em comprar produtos veganos. A gente não pode também querer mudar o outro, né? Cada um com a sua consciência, com o que acha correto. E eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que comem carne ou consomem produtos de origem animal, enfim, não é por maldade, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum o seu marido e as suas filhas comem carne porque eles querem que os animais sofram, não é isso. Então a gente tem que ficar tranquila, né? E pensar que cada um tem seu momento de refletir, de raciocinar, que não cabe a nós proibir, permitir, cada um age segundo sua própria consciência, né?
O Carlos diz, cada um fazendo sua parte, dando o exemplo, já é um grande passo. E uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, que eu percebo bastante ainda aqui no planeta Terra, é que toda vez que a gente não vê com os próprios olhos o sofrimento, aí seja de animal, de humano, enfim, qualquer um, a gente não entende que aquilo é ruim, sabe? Então, da mesma forma que um mendigo passando fome na rua, se a gente não vê isso, a gente não para pensar, com os animais pior ainda, porque ninguém vê os testes feitos em animais, eles sendo abatidos no matadouro. Então é ainda mais difícil tomar consciência disso, né? E pensar racionalmente sobre isso. Então a conclusão que a gente pode chegar é que é certo ou errado comer carne? Segundo a doutrina espírita, não sei, né? Cada informação vem de uma forma diferente. Então, tem a informação do Livro dos Espíritos, que parece dar a impressão que tudo bem comer carne. Tem a fala do Chico Xavier, tem a fala do Emmanuel, que é radicalmente contra. Então, a doutrina espírita não proíbe e nem permite o consumo de carne. Ela deixa livre, né? Mas cabe a cada um de nós pensar. E o que com certeza a doutrina espírita condena, vamos dizer entre aspas, são os maus tratos, né, com os animais. Isso a gente não pode ter dúvida. Então a conclusão da live é essa, tá? Samira, eu não posso indicar livros porque eu não posso citar livros aqui. O que eu posso falar é para você dar uma olhadinha no clube do livro, do Letra Espírita, e os livros que tem lá. Se não me engano, ainda tem um livro lá sobre os animais à venda, aí você dá uma olhadinha, tá bom? Mas, enfim, acredito que buscando na internet você vai achar bastante informação também sobre isso. Tem bastante material sobre os animais na internet, os animais na visão espírita, né? Tem bastante informação na internet. A Aline também tá falando do marido e das filhas, né? Que eles adoram os animais. Tem 3 chinchilas e 2 coelhas. A Aline, eu morro de vontade de ter uma chinchila. Ai, que coisa fofa. Eu morro de vontade de ter tudo, né? Na verdade, eu queria ser tipo Noé, ter um casal de cada espécie. Mas chinchila é muito fofinho. Apesar de eu não saber como cuidar, mas é muito fofinho. O Carlos fala, não devemos proibir alguém de algo, mas podemos dar o bom exemplo. Ah, Terezinha, você disse que fez um comentário logo no começo da live e eu não vi. Na verdade, eu não tava recebendo comentário nenhum e eu fiquei desesperada, porque eu não gosto de falar sozinha. E aí, quando a internet voltou a ficar boa e eu recebi os comentários, eu recebi só os comentários dali pra frente, então eu não recebi nenhum antigo, tá? Desculpa. Então, a Terezinha fala que adora os animais, mas come carne. E agora, vou sofrer mais as consequências? Terezinha, tenha em mente o seguinte, que a gente sofre as consequências de acordo com com o nosso entendimento também, né, de cada coisa. E então, como que eu vou falar isso? Então, se no seu entendimento você tá achando que faz sentido não comer carne e que isso é a coisa correta a se fazer, e mesmo assim você come, aí você tá indo contra algo que você entendeu que é errado, né? No seu entendimento é errado. E aí você sofreria as consequências porque você já tem o conhecimento disso. Mas a gente tem que ter em mente também que não é simples assim, né? Qualquer evolução que a gente tenha que passar é aos poucos, é passo a passo. Não só no tema de hoje, mas em qualquer tema que a gente já tratou aqui. Perdão, caridade, conviver bem com os familiares, não julgar, qualquer um desses temas. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir mudar. E Deus sabe disso, né? Então, também não precisa ficar se culpando, enfim. A gente sabe que tudo é passo a passo.
A Josefa fala: o esforço é válido para defender os animais, mas quando ouço falar por alguns que preferem os bichos ao homem, adianta, se não é capaz de amar o homem, que dirá os animais. Josefa, essa frase, assim, ela dá bastante polêmica, né? O que eu penso é que Deus não fez um para ser superior ao outro. Então a gente não tem que amar mais os animais do que o homem e nem mais o homem do que o animal. Tem que amar na mesma medida, né? Os dois são iguais. Mas eu entendo quando as pessoas falam essa frase de eu prefiro o bicho do que gente, né? Porque os animais, eles são, como que eu vou dizer assim, eles estão sempre dispostos a estar com a gente, eles ficam felizes quando eles nos veem, eles não julgam a gente. Então é por isso que as pessoas preferem, dizem, né, que preferem os animais do que os homens, né? Porque o animal, ele não decepciona a gente, né? É por isso, na verdade. A Aline falou que a chinchila é muito dócil, que não é difícil cuidar. Ai, que fofura, gente. Muito amorzinho. A Alessandra fala: bom dia, tema difícil. Somos tão diferentes, pensamentos e atitudes. Na minha casa, amamos os animais, temos 4 gatos, cachorros e 2 aves, acho que é isso. Mas não conseguimos deixar de comer carne. E ok, Alessandra, é o entendimento de cada um e o esforço de cada um no que acha que vale a pena. Se acha que não faz sentido, tudo bem também, né? Obrigada eu, gente. A Maria diz: Joana de Ângeles diz que não devemos interromper a cadeia alimentar. Linda sua live. O comer ou não carne é um despertar contra uma cultura, um costume, um hábito a ser reformado. Eu creio, Maria, que com o passar do tempo a gente vai entender melhor essas questões e entender por que desde os primórdios o homem come os animais, né? E entender se tinha necessidade disso ou não. Se o homem tinha possibilidade de uma inteligência a ponto de não querer comer os animais ou não, né? Isso ainda a gente precisa entender melhor ainda, né? A Samira diz que mora na Alemanha e que vai ver se encontra os e-books em português. Samira, aí na Alemanha você consegue facilmente ter uma alimentação sem nada de origem animal? Porque a minha impressão é que alguns países têm tanta carne na sua culinária que é mais difícil. Fale aí pra nós. O Carlos fala que deixar de ser carnívoro é uma questão de hábito, consciência, força de vontade com atitude. A Amanda diz: nossa raça é muito cruel, fazem coisas inimagináveis com animais e nossos semelhantes, pela ganância no dinheiro. Ainda muito longe da perfeição. Hoje como 90% menos carne. A Terezinha também diz que agradece, né, pela explicação, porque ela estava perguntando se ela vai sofrer as consequências por comer carne. Eu também queria falar que, na verdade, eu perdi o que eu ia falar. É isso, gente. Meu Deus do céu. Eu não sei se vocês assistem as lives das outras meninas, né? Da Rafa, da Ariane e as lives do Murilo. E eles são mais, assim, todos plenos, né? E eu me perco toda. Misericórdia. Vamos lá. Então, a Terezinha estava agradecendo sobre essa explicação. Lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar, Terezinha, que não adianta, por exemplo, você achar que é mais evoluído por não comer carne, mas ir lá e tratar mal uma outra pessoa, né? Tratar mal um mendigo, tratar mal alguém pobre, sei lá, alguém que você julga inferior. Só de julgar que alguém é inferior a você, você já tá errado. Então, assim, todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Todos nós temos que melhorar em muitas coisas, mas também já somos bons em outras, né? Então, acho que não precisa também
ter nenhuma culpa sobre essa questão do vegetarianismo, enfim, porque a gente tem que evoluir em tantos sentidos ainda, né? E vai indo aos poucos, passo a passo. Um não é melhor que o outro por conta disso. Ó, o pessoal combinando de ir pra Alemanha, gente. Vocês são muito chiques. O máximo que eu vou é no mercado aqui da cidade. A Sulimari diz, vegetariana há quase 6 anos, caminhando para o veganismo. Sempre que vejo um animal sofrendo, cachorro, gato, animais que são domésticos, eu me pergunto por que Deus criou os animais para sofrerem tanto aqui na Terra. Então, Sulimari, vamos lembrar só que Deus ele não criou ninguém para sofrer, nem animal e nem ser humano. Os animais sofrem por culpa nossa, né? Então, só não esquecer disso. A Renilde está falando da comida indiana, que é muito rica, e ela na Índia que eles consideram a vaca sagrada, né? A Samira da Alemanha, vamos ver o que ela disse. Ela fala, existe um movimento muito forte aqui sobre a crueldade animal. Por exemplo, quando você vai comprar carne no mercado, vem escrito na embalagem com qual processo o animal foi criado e abatido. Caramba, que evoluído. Então, quem quer ser mais consciente, compra uma carne de produtor que cria os animais livres, longe de hormônios e agrotóxicos. Eu não consumo carne, mas para quem quer começar a parar, é um passo a ser dado no sentido certo, passo a passo de uma forma mais consciente. Esse tipo de consumo se estende aos derivados também. Caramba, que legal, meu, não sabia disso, muito legal. O Carlos tá falando que vai praticar o espiritismo na Alemanha. Boa, Carlos. Bom, gente, já são 10 horas, eu acho, né? Já, então tá na hora de acabar a live. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo que a gente não tá aqui para condenar a atitude de ninguém e nem para dizer o que é certo e o que é errado, porque na verdade não existe nos meios espíritas confiáveis, nos livros confiáveis, enfim, não existe um consenso, né? Então cabe a cada um de nós pensar o que faz sentido e seguir aquilo que faz sentido, né, para você. Sim, a Samira também tá falando que lá na Alemanha existem produtos processados, tipo hambúrguer, nuggets de plantas que são acessíveis, diferente do Brasil que o hambúrguer de planta é muito caro. É verdade, Samira, aqui no Brasil para você ser vegano, ou você vai comer os alimentos mais pro lado crudívoro aí, né? Ou você vai gastar bastante dinheiro para comprar os processados, industrializados, enfim, veganos. Ou você tem que ter um tempo livre muito grande para você ficar cozinhando e fazer seu próprio hambúrguer, sua própria carne todo dia vegana, né? É mais difícil realmente. Obrigada, gente. Obrigada, Solange. Obrigada, Carlos. Vamos fazer nossa prece final. Então, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus, aos mentores espirituais que nos apoiam na live, no estudo. Agradecer pelas bênçãos e pelos ensinamentos recebidos no dia de hoje. Amém. A Joana fala da nossa cultura, né? Que mostra que o consumo de carne é importante, isso influencia. É verdade, Joana. Puxa vida, eu acho que a mídia influencia bastante e cada hora fala uma coisa, né? Uma hora fala que café é bom, outra hora fala que café é ruim. Uma hora fala que ovo é bom, outra hora fala que ovo é ruim. A gente fica meio até perdido, né? Sem saber o que fazer. Obrigada, Samira, e obrigada pela sua ajuda aí com os ensinamentos. Obrigada, Paty, obrigada, Carlos. O Carlos fala, Samira nos aguarde. Samira, vai todo mundo ficar nessa casa. Então tá bom, gente. Um beijo pra todo mundo. Obrigada por participarem da live. E até terça-feira que vem, então,
às 9 horas. Um beijo.